O Centro de Educação e Evangelização Popular, o CEDEP, é uma organização que atende às várias comunidades do bairro Monte Cristo, na parte continental de Florianópolis. São atendidas em contraturno escolar 320 crianças e jovens de 6 a 14 anos, que fazem 2 refeições diárias e participam de várias oficinas de arte, esporte, literatura e tecnologia. Aos 15 anos, o jovem é encaminhado ao programa Aprendiz, mais um projeto do Instituto Padre Wilson Grau, onde começa a trabalhar meio período e pode aprender uma profissão. Todo esse trabalho é possível porque em 1987, o então arcebispo Dom Afonso Nils solicitou ao Padre Wilson Grau que atendesse as comunidades empobrecidas de Florianópolis. O CEDEP surge da necessidade das famílias que passaram a habitar as periferias da cidade, que vinham do interior e chegavam aqui na cidade com o objetivo de trabalhar, mas isso não era possível, porque a cidade, além de não apresentar emprego, as terras eram muito caras. Havia no Brasil um grande movimento de organizações populares, movimentos sociais, final da ditadura militar, um movimento de tempo de transição, e aqui em Florianópolis haviam várias ações que estavam sendo desenvolvidas, principalmente nas comunidades chamadas de periferia, dos morros. Nesse período da década de 80, até final da década de 80, início de 90, havia em todo o Brasil um grande processo de migração de pessoas do interior para os grandes centros. E chegavam muitas e muitas famílias, principalmente do Planalto Central, Lages, daquela região, em Florianópolis. Em função desse processo migratório, na época, tanto o CEDEP, que tinha como função a assessoria a organizações comunitárias, e o CAPROM, o Centro de Apoio e Promoção ao Migrante, começaram a criar grupos com essas famílias de migrantes e organizá-los para ocupar solo urbano de Florianópolis. Era previsto ocupar um terreno público ou privado na cidade, estabelecendo já loteamento, ruas, o espaço para as comunidades, para a criação de centro comunitário. E nesse processo de organização e ocupação organizada dessas famílias é que surgem 4 comunidades novas em Florianópolis, que foram as comunidades Novo Horizonte, no bairro Panorama, a comunidade Nova Esperança, também situada naquela mesma região, perto do Chico Mendes ali, e a Santa Terezinha 2. E surge uma outra comunidade, a Ivo Silveira, chamada de Ilha Continente. Eu iniciei no projeto participando da ocupação da comunidade Nova Esperança, onde a gente ocupou aqui na coloninha, usando lonas, Na época eu era faxineira. E aí tinha filhos, a gente ficou, nesses 3 meses eu não tinha que trabalhar, mas também não tinha o que dar, bem dizer, para a criançada comer nesse período, Se corria muito risco naquela época pelo poder público, que em vez de ser parceiro, era eles que promoviam o despejo dessas famílias, Nós tivemos muito problema com polícia, onde o CEDEP e o CAPROM, então, sempre intervinham para negociação. Muitos problemas de despejo, muitas comunidades sofrendo com a tentativa de se ocupar essas áreas que passaram a ter valor econômico e imobiliário dentro da cidade. No início, as oficinas do saber atendiam as crianças em 4 casas comunitárias, que também estavam à disposição para outras necessidades. Com a constituição dessas comunidades de ocupação, essas famílias solicitam um trabalho com crianças, com as suas crianças, no período oposto à atividade escolar. Começa a ser discutido por um grupo de educadores da comunidade Monte Serrat, da Comissão de Educação, a possibilidade de criação de um projeto que acabou sendo denominado Oficinas do Saber. O projeto nasce nas mesmas condições que as comunidades se encontravam naquele momento. Para se ter uma ideia, uma oficina do saber vai funcionar numa casa de freiras. Outra oficina do saber, ela se dá numa meia água, inclusive existe fotografia no CEDEP, de madeira,
igualzinho como estava a condição daquela comunidade naquele momento. Servia para tudo, para festas, no caso de aniversário das famílias, inclusive velórios. E aí o educador que estava ali, ele dava conta da faxina, da limpeza, da alimentação, da educação com a criança, ele tinha que ser o tudo, né? Surge também praticamente junto nesse percurso uma relação do projeto Oficina do Saber com o movimento de cooperação educativa italiano. Começam também idas de educadores do projeto à Itália, desenvolvendo trabalho nas escolas italianas, e vinda de educadores italianos desenvolvendo trabalhos nas oficinas do saber. Na Itália eles trabalhavam na pedagogia Frenet, que é a pedagogia popular, e na oficina do saber a gente trabalhava dentro da perspectiva da educação popular de Paulo Freire. No ano 2000, após muita luta e negociação, o governo estadual concedeu um terreno no bairro Monte Cristo para a centralização dos trabalhos do SEDEP. O SEDEP, agora o prédio, é um sonho. É um sonho, desde o começo a gente sempre planejou. Nós, educadores que trabalhávamos em comunidades separadas, temos o prazer de estarmos juntos. Se tiver alguma necessidade, todos podem recorrer um ao outro, né? Essa construção foi toda ela preparada e desenvolvida com o apoio da comunidade, o engajamento da comunidade, com as crianças participando do processo do projeto. E essa unidade, a partir de então, ela veio referendar a ideia, o idealismo do Padre Vilce junto desse grupo de pessoas, que é de propiciar para as crianças dessa comunidade uma possibilidade de escola complementar, de um ensino complementar, onde elas, além desse ensino, têm também a oportunidade de se alimentarem bem, de poderem crescerem como pessoas em suas próprias oportunidades. O SEDEP, desde a sua fundação, conta com o apoio de empresários, instituições, pessoas físicas e jurídicas e um grupo de voluntariado que são fundamentais para o andamento do projeto. Uma preocupação constante das voluntárias era a inclusão, mas a inclusão para nós não seria feita sem a alfabetização. Dentro do nosso grupo, uma pessoa entrou em contato, tinha uma ligação muito estreita com o governo japonês, e o governo nos presenteou ao povo brasileiro, em forma de agradecimento da nação japonesa, todos os móveis e utensílios que aqui temos hoje. Nós trabalhamos também com reciclagem, fizemos papietagem, bonecas de pano, e foi assim de uma qualidade de troca entre o SEDEP e os voluntários. E essa obra, a nossa intenção é que ela sempre, em primeiro lugar, as crianças, que elas sejam atendidas e que seja desenvolvida com todos nós, cada um de uma forma diferente de ajudar, continuemos sempre, porque vale a pena a gente ajudar uma criança. E aqui eu aprendo coisas novas e vou levar isso até como uma carreira, eu posso levar, né? Porque a gente está aprendendo percussão agora, a gente já aprendeu várias coisas de artes plásticas, dança, futebol. A gente aprende a ser bombeiro, aprende a fazer curativos, primeiros socorros. A gente aprende também a não ficar mexendo assim com fósforo. Meu pai é voluntário na cozinha do SEDEP, ele ajuda aqui desde o ano passado já. E é bom estar com a família envolvida no SEDEP, minha mãe já foi voluntária aqui à tarde. Eu gosto de estar aqui porque eu prefiro estar aqui do que estar em casa sem fazer nada. E eu tenho muitos amigos que começaram assim e hoje... A oficina ela teve uma importância no momento que nasceu para atender a uma necessidade daquelas comunidades. Ela passou a ter outra importância no sentido de receber essas crianças no período oposto da escola, exatamente para não deixá-las delegadas, né, aos maiores riscos, né, em função das mudanças que essas comunidades sofreram durante o tempo. Uma coisa que eu não sabia fazer é concordar com a opinião de meus colegas. Hoje a gente tem jovens que já são formados, tem uma menina que já está fazendo odontologia, que foi aluna minha na oficina. Um menino que teve muita dificuldade, assim, não aprendeu a ler naquele período e hoje ele está com 19 anos, ele veio aqui no projeto mostrar para mim que ele tinha conseguido aprender a ler agora. Mas ele disse, olha,
Eu não consegui aprender a ler lá, mas eu aprendi a ser educada, aprendi a colaborar, aprendi a esperar, sabe? Coisas que a gente, no dia a dia, que os pais não dão conta mais de fazer com as crianças, né? Dar limite, dar controle, né? Mostrar para eles que eles são capazes. É realmente um desafio muito grande. E por também ser educação popular, né? Eu moro em comunidade, eu comecei primeiro com a prática, depois a teoria, né? Então é um desafio, se tratando de educação popular. O maior apoio financeiro do SEDEP vem de doações e da Benefest, uma feijoada anual que reúne 2.000 pessoas. A criação do evento foi uma sugestão do empresário João Batista Lom. A Benefest ela tem o apoio, né? Nós temos um grupo de mais de 100 voluntários que nos apoiam e ajudam a organizar. E o apoio também de patrocinadores de várias empresas que apoiam sempre. Tem alguns que já estão desde o início. Eu me lembro, assim que a gente começou a convidar as bandas para tocar, a gente teve alguma dificuldade porque as bandas queriam cobrar, não queriam tocar de voluntariado, né? E hoje nós temos lista de espera de banda para tocar para ser voluntário. E ela tem também um papel fundamental no sentido da confraternização, né? E também do momento de discussão e de reflexão, né? Onde se consegue muito espaço, né? Onde o Padre Wilson consegue, por sua vez, discutir muitas questões de inclusão social, os problemas da nossa cidade, né? Então ela não é apenas uma festa. Eu costumo dizer que a gente tem que cuidar de quem cuida. Eu acho que nós precisamos cuidar um pouco também do Padre Wilson, porque ele sobe morro, ele desce, ele vai e vem, ele fez uma Páscoa maravilhosa, participando com todas as crianças dos morros. Acho que todas as pessoas na cidade deveriam participar desse trabalho. É necessário, sim, que a sociedade se una em torno de problemas específicos, como é o caso da educação. E esse envolvimento e essa visão do Padre Wilson, pessoalmente, me trouxe o entendimento dessa visão de como ver a sociedade. E isso se permeou, inclusive, no meio da minha família. Minha esposa participa, meus filhos, desse projeto no sentido de construir uma sociedade melhor. Bem, gente, eu convido toda a sociedade, os empresários, que participem desta ONG do Padre Wilson, destas ONGs, que são 6, e que ele ainda faz um trabalho todo particular. Soube que ele esteve na África, fazendo um grande trabalho também lá, missionário. Foi maravilhoso. Como cidadão, eu tenho um dever, eu tenho meus direitos e também eu tenho a minha consciência, né, a respeito da natureza, a de eu cuidar, de eu amar, de eu respirar e saber que eu estou vivendo uma vida digna. Nós sempre atuamos não como substituição da escola pública, não como um espaço onde as crianças vêm fazer o dever da escola, mas sempre desenvolvemos atividades no sentido que as crianças se desenvolvessem, fossem protagonistas do processo do conhecimento. Quem eu sou, do que eu gosto, o que eu sei, como é que eu penso as coisas. Nós, crianças e jovens SEDEP, na comemoração dos 25 anos de SEDEP, anunciamos que o SEDEP é um espaço bonito, cuidado por muitas pessoas e faz bem para as crianças. Um espaço onde eu faço amigos e recebo amor e carinho. Anuncio que quero um país melhor para viver. Quero uma escola bonita com livros, parques, quadras de esporte, merenda bem gostosa, professores bem pagos e bem preparados. Quero que minha comunidade tenha água, luz, esgoto tratado e que todos a mantenham limpa. Quero que toda a cidade seja cuidada tanto nos lugares onde vivem os ricos como onde vivem os pobres. Quero ter direito de brincar, correr, quero parques e quadras de esportes.
Não quero conviver com as drogas, quero um lugar saudável e ser feliz. Quero que minha família e vizinhos sejam respeitados pelos policiais, pois nós somos pessoas honestas e trabalhadoras. Denuncio os ônibus lotados, o desperdício de comida, as ruas sujas e o salário baixo. Anuncio que quero uma família unida e que cuide de mim. Denuncio as crianças e jovens mal educadas, que não respeitam seus pais e quebram as coisas da nossa cidade. Quero uma oportunidade para estudar, fazer uma faculdade e ter uma profissão. Quero um planeta sem lixo, bem cuidado, sem poluição, limpo e que a natureza seja respeitada. Denuncio a violência, o vandalismo e a falta de amor entre as pessoas. Anuncio a amizade sincera que acolhe as diferenças. Denuncio os políticos corruptos que não cumprem suas promessas. Quero que minha família tenha direito à saúde, tenha uma casa bonita e seja feliz.